Boa noite! Boa noite, sejam muito bem-vindos. Diga para a pessoa aí do lado, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Estou muito feliz por poder compartilhar hoje com vocês o que Deus tem feito na minha vida, tem falado comigo. E eu estava numa expectativa para trocar essa ideia hoje. E antes eu gostaria que você se concentrasse, alinhasse seu coração ao coração de Deus, abrisse seus ouvidos espirituais. Seremos confrontados nessa noite. Amém? Ser confrontado por Deus é bom. Dói, mas é bom. É bom para nós. Então, baixe a sua cabeça, feche seus olhos. Nós vamos falar com o Pai. Senhor, te agradeço, Senhor, o privilégio de poder ouvir a Tua voz, de ser ministrada por Ti. Eu peço que nesse tempo o Senhor abra os nossos ouvidos, que o Senhor fale ao nosso coração de uma maneira especial e que o Senhor traga à tona tudo aquilo que está enferrujado na nossa vida e que possa ser uma noite de transformação para a honra e para a glória do Teu nome. Amém. Amém. Abra a sua Bíblia em Atos 17. Nós vamos ler ao decorrer dessa mensagem os versículos 26, 27 e 28, ok? Atos 17, 26. Vamos ler o primeiro. E fala assim: de um só fez ele todos os povos, para que povoasse toda a terra, tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos e o lugar exatos onde deveriam habitar. Preste atenção na metade para frente. Tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Quando olhamos para esse versículo, nos deixa muito claro que existe algo que pertence somente a Deus, que não está no acesso, eu não tenho acesso, você não tem acesso, não somos nós que decidimos. Existe algo que esse versículo nos traz que pertence somente a Deus. E o que é? Ele fala ali, os tempos anteriormente estabelecidos e os lugares. Sabe, na nossa história, existe coisas que você não decidiu, simplesmente aconteceram, não é verdade? Deus decidiu e planejou, e no seu plano perfeito, Ele sabia exatamente o dia que você ia nascer, o ano que você ia nascer. Não é mesmo? Ele sabe o dia e a hora da sua morte. Ele decidiu por você a sua nacionalidade. Decidiu que você seria brasileiro. Eu acho o máximo aqueles olhinhos puxados. Eu acho que eu gostaria de ser japonesa. Eu acho bonito. Eles não têm cílios, mas daí a gente resolve, né? Isso é tranquilo de resolver hoje em dia. Mas você não é japonês, você talvez não é alemão. Você já parou para analisar ou para pensar por que nesse tempo, nesse século, por que você está aqui? Por que você nasceu em Joinville, em São Paulo? Por que não na Idade Média? Por que não em outros tempos? Deus decidiu porque estava no plano perfeito dele. Isso é acesso dele. Os tempos é dele, pertence a ele. Sabe, por mais que você já tenha ouvido, talvez, dos seus pais ou da sua família, que você não foi gerado, não foi esperado, não foi planejado pelos seus pais, Deus sabia exatamente a genética perfeita e específica que seus pais teriam para te gerar. Porque Ele tem um plano perfeito e Ele estabeleceu. Existe coisas que é da parte de Deus
que eu e você não temos controle. Eu e você não podemos mudar isso. Talvez até a gente queria, mas a gente não pode. Mas existe algo que pertence a mim e a você. Existe uma responsabilidade que é minha e que é sua. E eu até arrisco dizer que Deus é ousado em nos dar isso nas mãos para cuidar, para administrar. Não sei se você já ouviu essa frase, que o tempo custa dinheiro. Quem já ouviu essa frase? O tempo custa dinheiro. Claro. O tempo é algo valioso, é algo precioso. É algo que você não pode ter mais, você não pode ter menos, você tem 24 horas do seu dia. É algo valioso e isso pertence a mim e a você. Ele deu para você 24 horas no seu dia, Ele deu 7 dias na sua semana, Ele deu o seu ano, Ele deu para você e colocou em suas mãos, para quê? Para que você administrasse. Que responsabilidade nós temos, não? Sabe, eu gosto de usar meu tempo bem, eu me enfio em um monte de coisa o tempo todo. Eu sempre estou envolvida, meu tempo sempre está preenchido. E até quando eu não tinha tempo, eu fazia o meu tempo multiplicar. Eu lembro quando os meus pequenos eram bebês, e eu continuei assim trabalhando, eu continuei assim discipulando, eu continuei assim fazendo coisas, pregando, eu continuei e eu multiplicava aquilo que Deus colocou nas minhas mãos. E ao longo da minha história, ao longo do meu tempo que eu liderei, que eu lidero, ao longo da minha vida eu escutei muito algo que me choca até hoje. Pessoas do meu lado e eu falava, vamos comigo, vamos caminhar comigo. Sabe, vamos fazer junto. E eu vi várias vezes pessoas dizendo, eu não tenho tempo. Poxa, me desculpe, você precisa achar alguém com mais tempo. Eu quero dar um exemplo de uma pessoa que infartou por sedentarismo, sobreviveu ao infarto. O que será que essa pessoa vai fazer assim que se recuperar? Alguém tem um palpite? Exercício. Tá lá o cara às 5 da manhã, o quê? Correndo? Agora me responda uma coisa, essa pessoa ganhou mais tempo? Não. Ele mudou suas prioridades. Ele não ganhou tempo. Ele mudou suas prioridades. Sabe, eu tinha uma professora na minha faculdade, uma professora de filosofia. Ela era extremamente rígida e extremamente precisa e ela era muito brava. Ela passava, eu lembro de uma ocasião que sempre acontecia comigo, quando eu sento assim, relaxada, assim, né? Não sento retinha. E ela sempre passava com a caneta e pau. Rama essa coluna. Ela era muito ela. E ela falava uma frase que todo professor de faculdade adora. Ela mandava a gente passar assim no final da aula. Então, galera, passem lá no Xerox, peguem o que eu deixei para vocês. E até amanhã, meio-dia, eu quero esses resumos no meu e-mail. E era assim uns negócios gigantes para você ler, resumir. E nós estávamos saindo o quê? 11 horas da noite da faculdade, tinha que entregar meio-dia, até meio-dia no outro dia. E é lógico, né? Todos os alunos, não, professora, por favor, eu trabalho, eu não tenho tempo, por favor, mais um dia. E ela falava, não, gente, a famosa frase, qual é? O que você faz da meia-noite às 6? Sabe, uma das coisas que é muito interessante a gente perceber, e talvez que vai doer lá no teu íntimo agora, você precisa medir o que você tem valorizado. Sabe, uma boa métrica, uma boa régua de medida para saber o que você valoriza é naquilo que você gasta tempo. Tenta fazer aí
relembra um pouquinho aí da tua rotina. O que você gasta tempo? O que você faz por horas? É isso que você valoriza. Você gasta tempo com seus filhos, brincando, ensinando, contando história, orando? Você gasta tempo, horas e horas, em cima da Bíblia? Você gasta tempo, horas e horas, orando? Você gasta tempo, horas e horas no Instagram? E é muito interessante o Instagram. Agora tem um aplicativo que eu recomendo, eu não lembro o nome, se alguém lembrar, eu acho que é Moment, que ele calcula para você, você diz quanto tempo você pode ficar. Isso é para viciados, tá? Então, é para mim e para você. Você diz assim, eu quero ficar 5 minutos no Instagram. Porque a gente diz que quer ficar só 5. A gente não consegue. É um negócio, uma coisa mais forte que a gente. E esse aplicativo, o que ele faz? Você coloca lá, quando você abre o Instagram, ele começa a contagem. Depois ele bloqueia. E você fica não sei quanto tempo sem conseguir acessar de novo. É ótimo. Oh, Jesus, cura, Senhor. E a gente gasta tempo pra caramba nessa porcaria, arrastando o dedo. Sabe, quanto mais tempo você dá, mais você valoriza. É doído, né? Que a gente começa a lembrar algumas coisas e fica chocados. E o texto continua, o texto de Atos 17, deixa ele aberto, nós vamos ler o segundo versículo, 27. Ele fala assim: Deus fez isso para que os homens o buscassem e talvez, tateando, pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós. O buscassem e talvez, tateando, pudessem encontrá-lo. Sabe o que essa segunda parte do versículo está falando? Ele está falando não só que existe um tempo, mas que precisa existir uma intencionalidade ao usar o seu tempo. Existe o esforço, existe o correr atrás, existe o viver para isso, existe você olhar para as suas 24 horas e dizer: eu vou ser intencional com essas 24 horas, eu vou ser intencional com esse tempo que Deus está me dando. Eu vou zelar por esse tempo, eu não vou jogar fora, eu vou ser intencional. Sabe, tem muita gente aqui na Onda Dura, tem gente em casa agora que está assistindo, pessoas nas igrejas, sabe, cristãos, que simplesmente acreditam em Jesus, sabem do poder dele, ama Jesus, olha para Jesus e tem ele como o melhor, mas simplesmente não vive isso. Olha só que absurdo, uma reportagem que eu tirei, que eu estava pesquisando e lendo um pouco, e essa reportagem da revista Isto É diz assim, é uma pesquisa do orçamento familiar, são informações da pesquisa de orçamento familiar do Instituto de IBGE. Ele fala assim: revelaram que esses dados revelaram que os evangélicos que já nasceram na fé e que não pertenceram com vínculos a crenças, eles já nasceram na fé e não pertenceram com vínculos a crenças, saltaram em 6 anos de 0,7 para 2,9. Transformando isso em números mais concretos, temos cerca de 4 milhões de brasileiros evangélicos não praticantes. What? Evangélicos não praticantes agora é um item do IBGE? Me diga como é possível uma pessoa ser evangélica, ser cristã, conhecer a Jesus e não praticar? Sabe, eu acho que esse é um mal do nosso século, porque nós sabemos que exercício é bom e não praticamos. Nós sabemos que comer verde é bom e não comemos. Nós sabemos que não devemos ficar na internet, Instagram e Facebook e lá há muito tempo e nós ficamos. O que está acontecendo com a gente? O que está acontecendo com os cristãos?
Sabe, cadê as pessoas tateando? Cadê as pessoas buscando, sendo intencionais, vivendo? Cadê? Sabe o que diz em Colossenses 2,6? Você não precisa abrir, eu vou ler. Colossenses 2,6 fala assim: sendo assim, da mesma forma como recebestes a Cristo Jesus, o Senhor, também andai nele. Você lembra o dia que você recebeu ao Senhor Jesus? Você lembra desse dia? Você pode puxar na sua memória. Talvez você chorou, você pulou, você fez tudo, caiu no chão, levantou, correu. Talvez não, talvez você internamente falou: eu entrego, Senhor, tudo, eu entrego a minha vida, tudo é teu, eu me arrependo, eu quero, Senhor, me leva agora. E o versículo fala o quê? Então anda da mesma forma. Vou ler de novo. Da mesma forma como recebesse a Jesus, Senhor, também andai nele. Sabe o que muda o Brasil? A gente quer mudar o Brasil, né? A gente fala, a gente quer mudar o Brasil. Sabe o que muda o Brasil? Não é a quantidade de evangélicos. Não é a quantidade, não está em número. Sabe o que muda o Brasil? É quando esses evangélicos continuarem a vivendo em Jesus. É isso que vai transformar o Brasil. Sabe, quando a gente continuar a viver, ou voltar aquilo que aconteceu naquele dia e permanecer em Jesus. Sabe, eu gosto de dizer isso, eu falo para as meninas que eu acompanho, eu falo assim, sabe, você precisa trabalhar enquanto discipula. Você precisa estudar enquanto discipula. Sabe a diferença? Eu poderia dizer, você tem que discipular enquanto trabalha, você tem que discipular enquanto você estuda, mas não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que você precisa trabalhar enquanto você está ali para discipular. Sabe, o fim não é a faculdade, o fim não é os diplomas, o fim não é o que você quer alcançar. Isso é tudo um meio para você chegar lá. Sabe, isso é ter mente intencional. Eu estava no discipulado com a pastora Cauane e ela falou uma coisa que eu fiquei pensativa. Ela falou assim para mim, ela acabou a faculdade agora, se formou com honra, e agora vai ser a formatura, e ela disse para mim, e a gente estava conversando, e agora o que você vai fazer, né, como é que vai ser? E ela falou, Lara, eu sou uma pastora do Soma Universitário, eu cuido dos universitários, eu preciso estar numa pós-graduação, eu preciso estar numa universidade. Eu falei, hã? Eu pensei que ela ia falar, não, eu estou querendo me especializar em algo, Não, ela tem uma mente intencional, ela disse, eu preciso estar lá, porque lá é o meu lugar, que curso eu faço? Sei lá, vê aí qual que dá para eu fazer. Está entendendo? E eu não estou falando que você não tem que buscar, receber mais, estar num cargo melhor, eu não estou dizendo que você não tem que sonhar com a sua carreira, é óbvio, Deus te deu cérebro para isso. Mas eu estou dizendo que tudo isso é um meio. Porque quando você for gerente da sua empresa, você vai poder pregar Jesus. Porque quando você estiver lá no meio, sendo o melhor aluno, o que mais estuda, o melhor, as pessoas vão poder olhar para você e ver Jesus. Sabe, nós somos peregrinos, não construa nada aqui, se não for por causa de Jesus. Sabe, eu me enoja, e eu tive uma conversa com o pastor Lipão até essa semana passada, a gente estava falando sobre isso. Essa cultura gospel, é roupa gospel, é calça jeans gospel, é CD gospel, é rádio gospel, é não sei o que, chatice gospel. Sabe, esse mundinho fechadinho, isso que mano, isso é irritante. Olha só o que 2 Timóteo 1,9 fala. 2 Timóteo 1,9, se você quiser abrir. 2 Timóteo 1,9. Fala assim, mas suportem comigo os sofrimentos pelo Evangelho, segundo o poder de Deus, que
nos salvou e nos chamou para uma santa vocação. Tem muita gente aqui querendo ser salva. Aê, o poder de Deus é para salvar. Mas vamos continuar. E o quê? Nos chamou. Deixa eu te dizer uma coisa que talvez vai te abalar as estruturas. O teu chamado não é no céu, não. Não sei o que você está esperando. Não é lá no céu, não, que a gente vai cumprir o nosso chamado. Nosso chamado é aqui. No céu a gente vai adorar a Deus. Aí acabou, é descanso, é tipo férias. O nosso chamado é para cá. Sabe, não é quando me derem uma oportunidade lá na empresa, quem sabe um dia descobrirem que eu sou crente, aí me chamarem para dar uma oraçãozinha no final da reunião. Não é assim. Mas se um dia me perguntarem sobre Jesus, eu falo para os meus amigos como é que funciona. Não! É ter uma mente intencional, eu olhar e falar, opa, deram brecha aqui. É se enfiar. Sabe, essa semana eu estive no hospital com uma amiga, por bastante horas. Meu Deus do céu, esse Dona Helena, só Jesus. Passei a tarde inteirinha, das 2 às 7h30, para ela ver se estava tudo bem com o neném dela. Enfim, aconteceu caiu lá. E aí a gente ficou lá, passou a tarde lá, e eu já não aguentava mais naquela sala. E aí era uma sala de maternidade, assim, um andar todo de maternidade. Aí mostrava o neném que nasceu. Eu vi tudo, eu vi gente de tudo quanto é coisa, já estava quase medicando ali também. E aí chegou uma menina chorando aos prantos, narizinho todo vermelho. Chorando, soluçar assim no cantinho dela, sozinha. E aí a enfermeira falou, pode sentar aqui, você espera aqui, o médico te chamar. E eu ali só olhando para ela, né? Eu falei, cara, eu acho que ela perdeu o bebê. Fiquei pensando comigo, porque aqui é maternidade. Ela não tem barriga. Fiquei olhando, falei, mas que hora, né? Inoportuna para chegar alguém do lado, né? Fiquei pensando. Eu falei, ai, Senhor. Mas eu até, entre parênteses, eu tenho um exercício que eu gosto de fazer antes de sair de casa, é assim, Senhor, eu vou sair, estou aqui, vamos lá, me dê teus olhos espirituais, quero ver onde é que eu posso ir. Não é em vão, a gente tem que entender que a gente não vive as coisas em vão, não é? Onde você está, você tem que ser luz. E eu falo, Senhor, me dê sensibilidade para perceber a situação e entrar. E eu estava lá, sentadinha, falei, chegou a hora, vou ter que levantar. Aí fui lá rapidinho, sentei do lado dela, falei, oi, querida, bem você não está, né? Mas eu queria saber se eu posso te ajudar. E ela, não, obrigada. Falei, é que eu estou aqui por isso. Jesus mandou eu estar aqui. Ela olhou para mim arregalada. Falei, deixa eu orar com você. Ela falou, pode orar. Cheguei, peguei ela, a mão dela, oramos, não sabia nem muito pelo que orar. Ela falou, terminei a oração, ela falou, eu abortei, espontâneo. E eu tinha muita expectativa, eu estava tentando engravidar há muito tempo, e eu descobri semana passada que eu estava grávida, e hoje eu perdi. Eu falei, puxa, e aí pude falar de Jesus, pude orar com ela. Sabe, se eu... nas normalidades, né, se nós estivéssemos ali, eu estava cansada, eu não aguentava mais, eu só queria ir embora, eu estava irritada, estava com fome. Eu não iria, mas isso é mente intencional, é você olhar, olha o clique e falar, eu vou lá. Sabe, não é viver a vida, tipo, vou para a igreja lá e eu falo de Jesus. Ser intencional. Sabe, ano passado, em outubro, nós fomos para os Estados Unidos. Foi um tempo muito especial que Deus deu para a gente, como família, eu, Lipão, e foi uma galera com a gente. E teve um lugar em especial, em Atlanta, que eu fiquei apaixonada por aquele lugar. Era um memorial do Martin Luther King, você já deve ter ouvido falar, deve conhecer. E Martin Luther King, eu não conhecia muito bem a história dele, mas comecei a olhar as coisas dele, a roupa dele, tudo no memorial, e eu fiquei intrigada. E o Lipão, ele é muito inteligente, ele conhece muito de história, e eu
Perguntei, e aí, fala aí dele, como que ele é, o que ele fez? Ele começou a contar, eu falei, mano, ele revolucionou a história dele, ele revolucionou o país, ele revolucionou o mundo. Sabe, ele via coisas terríveis. Martin Luther King, ele ele viu de perto a segregação racial. Ele via negros sendo estuprados, ele via negros sendo violentados, ele via negros não podendo habitar no mesmo ambiente que um branco. Ele via negros que não podiam fazer xixi no mesmo lugar que um branco. E ele simplesmente reagiu. Martin Luther King, ele era um pastor batista, mas ele não usou de ser um pastor para fazer alguma coisa. Sabe o que ele fez? Ele entendeu que o papel dele como cristão era marcar histórias, era revolucionar. Martin Luther King viveu da mesma forma quando ele conheceu a Jesus. Sabe, Martin Luther King foi intencional. Ele não passou os dias dele, ele tinha algo para fazer. Uma famosa frase dele é a seguinte: quem não encontrou uma boa razão para morrer, não encontrou uma boa razão para estar vivo. Oi? Quem não encontrou uma boa razão para morrer, não encontrou uma boa razão para estar vivo. Se a sua vida se limita à sua rotina, às suas vontades, o seu lazer, então você não encontrou uma boa razão para morrer. Ou pior, você ainda não sabe por que está vivo. E nós vamos continuar o versículo de Atos 17. Nós lemos o 26, o 27, agora eu quero ler ele todo para você entender o contexto. Ele fala o seguinte: de uma só fez eles todos os povos para que povoasse toda a terra, tendo determinados tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos que deviam habitar. Tempo. Deus fez isso para que os homens o buscassem e talvez tateando pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós. Intencionalidade. E ele continua: pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Como disseram alguns dos poetas de vocês, também somos descendência dele. Viver, se mover e existir é ser intenso, é viver com intensidade. Deus quer trazer hoje um espírito de intensidade. Deus quer trazer um fogo que não acaba, um fogo que não morre, um fogo que não acaba assim que eu acabar essa pregação e amanhã é outro dia, como todos os outros dias. Chega! Sabe, se você morresse hoje, que falta você faria para a sociedade? Que falta eu faço para a sociedade se eu morrer hoje? Quantas instituições dependem de você para levar uma palavra, para abraçar as pessoas? Quantas instituições vão olhar para você naquele caixão e vão dizer: não, ele não. Sabe qual é a diferença que você vai fazer quando você deixar esse mundo? E deixa eu te dizer uma coisa, talvez dura. Hoje é o dia mais próximo da morte que você já teve até hoje. Sabe, eu vou dizer de mim, da minha parte, eu não aceito viver sem marcar a vida das pessoas. Eu não aceito isso. E eu luto todos os dias com isso. Eu tenho um projeto no Hospital São José, que foi algo que Deus colocou no meu coração. Não tem nada a ver comigo esse projeto. Porque, aliás, quem está no projeto sabe que eu fico meio... vou entrando devagarzinho, sem encostar em nada. Morro de medo daquelas coisas, eu não sei, é um ambiente que não me agrada, não me atrai. Naturalmente eu não iria, mas eu entendi a responsabilidade de estar lá. No primeiro dia que eu fui. Até o primeiro dia eu estava por obediência, depois eu senti a responsabilidade. Quando pessoas ali se entregavam a Jesus, levantavam suas mãos, cheias de sonda,
Aquele dia eu falei ainda para os meninos, para a galera que estava comigo, eu falei, se não fosse a gente, quem seria? Quem faria esse trabalho aqui? Meu Deus, me veio um senso de responsabilidade, de Deus falando, ei, já te dei os dias, já te dei as horas, você já me conhece, agora vai, voa. Eu discipulo, eu tenho várias famílias que eu ajudei, eu comecei o projeto Hope, eu e mais uma pessoa. Nesse projeto, nós alimentamos famílias, nós pagamos aluguel, e eu pensava comigo mesmo, meu Deus, se não fosse a gente, eu olhava para a Amanda que estava comigo, eu falava, meu Deus, como assim? Parece que só sobrou nós duas para fazer isso. Intensidade, viver intensamente. O que dá sentido para a vida não é um conjunto de conquistas, experiências, festas, riquezas, faculdade, passar para outro cargo na empresa. Não é isso que dá sentido para a vida. E talvez você olhe para a sua vida e fala, ok, eu tenho tudo, mas não sei porque estou vivo, não tenho uma boa causa para lutar, não sei o que me falta. É isso. Porque isso não dá sentido. Olha só o que diz Filipenses 3, 7 a 8. Mas que o que para mim era lucro, o que para você é lucro? O que é lucro para você? O que para mim era lucro, passei a considerar perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas. Eu perdi todas as coisas. E olha o que ele termina falando, eu as considero como esterco. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo. Gente, eu perdi tanta coisa pela causa de Cristo. Tanta coisa. Em 10 anos da nossa história como família. Tivemos que abrir mão de tanta coisa que eu queria. Depois de 10 anos, perdendo. Eu perdia meu marido nas noites porque ele precisava ir pregar. Ficava sozinho com os meus bebês em casa, com medo. Eu tinha vontades, eu tinha sonhos de fazer uma faculdade em específico, de trabalhar em algo que meus pais me ajudaram a plantar no meu coração. E eu tive que perder tanta coisa pela causa de Cristo. E você acha que eu estou chorando de tristeza? Você não sabe o que é viver intensamente. Existe um versículo muito conhecido que diz, o que precisamos, né? Ele fala sobre a vida eterna. O que você precisa para para herdar a vida eterna? E o versículo fala, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas somente aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Ah, mas eu aceitei a Jesus. Então vende tudo que tem. Não foi assim para o jovem rico? Eu quero que você abaixe sua cabeça nesse momento. Eu quero que você tire um tempo com Deus. Coloque seu coração diante dele.